Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje falando sobre relógio comparador, né? Mais um exercício utilizando o simulador da Mitutoyo, né? Uma referência, né? Aí na parte de qualidade, né? De fabricação em produtos da área metrológica, né? Bom, então aqui no caso, deixa eu dar um zoom para a gente poder observar melhor. Bom, basicamente o que é que acontece? A gente pode utilizar o relógio comparador, né, de várias maneiras. No caso aqui do simulador, né, o desafio leva em consideração o uso de uma peça de referência, né, e com base fazendo setup, o set point do relógio, né, para a peça de referência, né, ou seja, nesse caso a peça padrão, né, então basicamente zerando o relógio na peça padrão, o relógio ele segue para uma outra peça, que aí de fato é a peça a ser verificada, né? Então, um exemplo, né? Vamos supor que aqui fosse a peça padrão, tivesse aí 67 milímetros, né? Como está aqui indicado, né? E aí nesse caso a gente zerasse, né, o relógio, né, com base nessa referência. Então, passando o relógio para uma outra peça que tivesse que estar nessa medida, né, ou dentro de um valor de tolerância correspondente, a gente com certeza conseguiria observar com base no deslocamento do ponteiro se a peça está maior ou menor, né, ou dentro, obviamente, da tolerância ali indicada, né. Inclusive alguns relógios, né, eles trazem umas abas, né, de marcação. As pessoas às vezes ficam com dúvidas, né, sobre o que representa aquelas abas, né, e no caso nada mais é do que você colocar um limite máximo e mínimo de tolerância ali do uso do relógio, que aí facilita, né, você não precisa ficar lendo ali o display do relógio, né? Ou seja, se o ponteiro ele ficar dentro daquela marca ali, significa que está dentro, obviamente, claro, não ultrapassando uma volta completa, né? Porque aí iria ultrapassar muito aí o valor, né? Bom, então vamos aí para o exemplo, né? Então no caso aqui 67 milímetros é a referência padrão, eu vou colocar aqui para aproximar. E aí no caso, deixa eu dar um zoom aqui para a gente observar melhor. Então basicamente o que acontece? Essa seta está indicando que o ponteiro principal ele deslocou no sentido horário, né? Então ele veio aqui para a direita, né? Obviamente o contador de giros ele desloca para a esquerda, né? Vai no sentido oposto. E aí no caso a primeira interpretação é exatamente o contador de giro, né? Veja que o ponteiro dele ele não chegou a passar, né, para o 1 aqui, né? Ou seja, esse 0 para 1 representaria ali exatamente 1 milímetro, né? Que no caso iria corresponder a uma volta completa, né, no mostrador principal. Então significa o seguinte, né? Como o ponteiro ele não chegou a ultrapassar 1, quer dizer que tem menos de uma volta, né? E o que é muito comum para esse tipo de medição que eu estou explicando, né, com base numa peça de referência padrão. Né? Às vezes você vai fazer um alinhamento, né, com base em uma análise paralela, né, o perpendicular, né, e às vezes é um deslocamento muito grande, acaba passando de 1 milímetro. Né? Mas aí no caso, se é uma peça padrão para se analisar outras peças dentro de uma margem de tolerância, né, o estranho seria se a variação fosse muito grande. Né? Então no caso aqui, voltando à interpretação, o ponteiro principal ele deslocou para a direita, ou seja, se ele deslocou para a direita, significa que o valor analisado ele está maior do que o valor de referência. Né? Então ele está maior do que o valor de referência, que no caso é 67 milímetros. Então ele está um pouco maior. Maior quanto? É só observar aqui a informação do próprio, com base no próprio ponteiro, né? Que a gente tem indicação da resolução que é de 1/100º do instrumento, né? Ou seja, ele nos dá, né, dentro de uma margem de confiabilidade, né, 1/100º ali com base na sensibilidade que representaria o deslocamento de cada um desses traços aqui, né, na verdade, cada espaço desse aqui representa 1/100º. Então, observa que o ponteiro principal, né, ele passou um pouco, deixa eu ver se consigo marcar aqui, ele passou um pouco desse traço aqui, né, passou um pouco desse traço e está antes desse que eu vou marcar aqui de vermelho. Né? Então ele não está pegando, né, precisamente ali, marcando um traço específico. Né? Então o que é que a gente faz? Vou só contar aqui a quantidade de espaços, né, que o ponteiro passou, né, ou traços, né, tomando como base ali após o 0. Né? Então ele passou 1/100º, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele já passou 7 centésimos. Mas ele não ultrapassou 8 centésimos, que seria esse traço aqui. Então ele já passou de 7 centésimos. E aí é aquela coisa do simulador, né?
colocar um valor aproximado. Então ele passou um pouco de 7 centésimos, né? 7 centésimos de milímetro, né? Deixa eu colocar aqui amarelo, se escreve dessa forma, né? 0,07, né? Ou seja, 7 centésimos de milímetro, né? Então como ele passou um pouco, ele entrou na casa milesimal, né? Então dá para ver que o ponteiro ele não chegou, né, a passar da metade. Eu vou dar um zoom, aqui já, a lógica de 7 centésimos já expliquei, se tiver alguma dúvida volta um pouco aí no vídeo, mas porque eu vou dar um zoom aqui para observar um ponto aqui, né? Então, observa que esse traço, né, ele não chegou a ultrapassar a referência de centro do que seria esse espaço aqui, né? Então tem menos de 5 milésimos, né? 3, 4 milésimos aí no máximo. Então o que é que eu faço? É só somar esses 7 centésimos com aproximadamente 3, eu vou considerar 3 milésimos, né? Então o valor seria 0,07, que é os 7 centésimos, vou colocar 3 aqui, que seria 3 milésimos, né? Então ele deslocou 73 milésimos a mais. Então qual é o valor final? 67 milímetros mais 73 milésimos, né? Ou seja, 67,073. Então esse é o valor aí indicado com base no simulador. Aproximado, né, por causa daquela questão da coincidência que não ficou precisa, né? Então vamos colocar aqui para verificar se o valor está correto, 67,073, né? Então 67,073. Vamos colocar aqui para conferir, ó. Parabéns, sua resposta está correta. Então é isso. Valeu. Vou fazer mais um vídeo, né, para a gente dar reforçar mais essa leitura. Valeu.